Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nosso bom Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por nos permitir nos reunir mais uma vez aqui para cultuarmos ao nosso Senhor, para sermos edificados por Ele. Que o Senhor nos abençoe em tudo isso. Nós vamos agora refletir na Santa Palavra do Senhor, no trecho que nós lemos aqui na liturgia, continuando a nossa série em Marcos, no Evangelho segundo Marcos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Meus irmãos, esse relato do jovem rico é um relato muito conhecido de todos nós, é muito usado, muitas vezes nós nos deparamos com esse texto e já, muito provavelmente os irmãos já ouviram alguma pregação sobre esse texto e realmente é um texto muito, muito rico para todos nós, né? Sem nenhum trocadilho aí, tá? O relato do jovem rico, meus irmãos, ele é muitas vezes também mal compreendido em alguns aspectos assim importantes daquilo que é narrado, né? Daquilo que Marcos nos apresenta dentro do contexto que ele está gerando ali para o nosso ensino, né? E daqueles que receberam, né, esse evangelho em um primeiro momento. Muitos, de forma errônea mesmo, interpretam esse texto como sendo uma apologia, né, uma defesa ao voto de pobreza, né, a necessidade do crente ser pobre e ser inimigo dos ricos, né? Para estes que interpretam assim, ser rico é ser necessariamente como este jovem que é apresentado aqui e fazer o que ele fez ali diante do Senhor Jesus Cristo, enquanto, para estes que assim interpretam esse texto, ser pobre é estar imune à armadilha em que caiu esse jovem rico. Na última quarta-feira, nós refletimos em um texto muito importante para nós entendermos melhor esse relato do jovem rico. Não é à toa que em todos os evangelhos sinóticos, esse relato está junto do texto anterior, que nós vimos na quarta-feira passada, né, acerca das crianças, acerca do reino de Deus pertencer às crianças. Nós vimos ali a exortação do Senhor Jesus Cristo aos discípulos dele, né, dizendo a eles que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança, esse não entraria nele, não entraria no reino de Deus, né? E nós vimos, meus irmãos, que receber o reino de Deus como uma criança estava ali relacionado à falta de poder e à total dependência de uma criança em relação ao seu ambiente, a tudo que ela vive ali, né? Receber o reino de Deus como uma criança seria receber esse reino sem qualquer pressuposto de mérito e sem também temer sair perdendo algo à medida em que você está recebendo o reino. Porque este que assim recebe como uma criança sabe que não tem nada de mais valioso que ele possa se apegar nesse mundo, que ele queira reter nesse mundo caído, porque ele sabe que nada se compara à riqueza da glória de Cristo que é manifestada ali diante dele. E por isso ele recebe esse reino como uma criança. Obviamente, meus irmãos, o dinheiro, a riqueza, os bens, o poder associado a tudo isso, estes consistem em um grande perigo para todo crente. Não é à toa que nós encontramos muitos alertas nas Escrituras acerca disso, acerca do cuidado com o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, né? Além dos evangelhos, onde nós temos aqui, por exemplo, o relato do jovem rico, nós temos também nós não sabemos se é um relato ou uma parábola, né? Dizer que é uma parábola aqui do rico e do mendigo Lázaro, né? Também tem uma advertência muito forte ali sobre essa questão das riquezas. Mas nós encontramos em diversos outros textos alertas diretos ou indiretos, né, acerca desse perigo para os crentes. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, os irmãos podem abrir aí, em 1 Timóteo, capítulo 6, os irmãos podem abrir no versículo 17. Após alertar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele ordena a Timóteo que ele continue, que ele continuamente exorte, alerte acerca dos perigos
das armadilhas, né, de depositar a sua esperança, de confiar em suas riquezas, e que isso deve gerar no crente, principalmente aquele que possui esses recursos, aqueles que são ricos, deve gerar a atenção de confiar somente em Deus e não em suas próprias riquezas, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz assim, né? Até o 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Em Tito, em 2 Coríntios, nós encontramos alertas semelhantes. Em Apocalipse, um texto que nós já vimos aqui, inclusive, em uma das pregações do pastor Livando, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor se dirige ali à igreja em Laodiceia, né? E ele diz que, embora eles digam que são ricos e abastados, e que se achem suficientes neles mesmos, eles não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Muitos são os alertas nas Escrituras acerca do perigo das riquezas. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Esse é o resumo do que o Senhor Jesus Cristo diz no texto seguinte ao que nós iremos refletir hoje. Como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mas a pergunta que deve vir, meus irmãos, às nossas mentes, a mente de um discípulo, a mente daquele que sabe que vive em um mundo mau e que desconfia de si mesmo e sabe que o seu coração é uma fábrica de perigos para ele mesmo, a pergunta que deve vir à mente de um discípulo é: será que por eu ser pobre, sendo esse o meu caso, será que por eu ser pobre eu estou livre dessa armadilha em que caiu o jovem rico? Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Porque esse jovem, que aqui é retratado como um jovem rico, ele parecia, meus irmãos, e nós vamos ver isso ao longo dos versículos, ele parecia ter um anseio sincero pela vida eterna. Ele parecia ter um anseio sincero pela vida eterna e pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou a ele que, na verdade, o coração dele estava nesse mundo e não na eternidade. E não na vida eterna, não buscando a vida eterna. E a pergunta que surge para nós é essa, exatamente essa. Onde está o seu coração? Você tem certeza que o seu coração está onde você pensa que ele está? Isso é algo que nós precisamos refletir continuamente no caminho do discipulado. Nós iremos refletir nesse texto, meus irmãos, em algumas armadilhas relacionadas a esse relato do jovem rico. Sabendo que, obviamente, a armadilha principal aqui é a armadilha de confiar nas riquezas e não no Senhor, mas nós iremos refletir sobre algumas outras armadilhas que surgem aqui a partir desse relato. Armadilhas estas, meus irmãos, que todo crente, em uma medida ou em outra, encontrará ao longo do caminho do discipulado, enquanto este trilha o caminho do discipulado, e precisará estar atento para que não seja apanhado por nenhuma dessas armadilhas. Nós veremos 3 armadilhas, 3 pontos nessa reflexão. A primeira é a armadilha de não desconfiar de si mesmo. Essa é a primeira armadilha que nós refletiremos aqui, que encontramos no caminho do discipulado. A segunda armadilha é de confiar em suas próprias obras ou confiar em seus méritos. E a terceira armadilha é a armadilha da duplicidade do coração, de achar que você pode servir a 2 senhores, que você pode manter em seu coração 2 objetivos, 2 metas, né? Nós veremos essas 3 armadilhas. Primeiro ponto, primeira armadilha que nós iremos refletir é a armadilha de não desconfiar de si mesmo. No versículo 17 nós encontramos o seguinte, meus irmãos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Enquanto o Senhor Jesus Cristo ele continuava o seu caminho rumo a Jerusalém, nós temos visto isso, né, que a partir no início dessa segunda metade do Evangelho segundo Marcos, o Senhor está a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz, os seus discípulos estão aprendendo também ao longo desse caminho, e enquanto ele continua nesse caminho para Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo ele é abordado por este homem, que nós conhecemos e chamamos de o jovem rico, né? E nós vemos que este jovem ele correu em direção ao Senhor Jesus Cristo, ele se ajoelhou diante dele, e é importante dizer, meus irmãos, que homens de posição, homens notáveis daquela sociedade, homens de prestígio, jamais agiam dessa forma. Eles não faziam isso porque isso os diminuiria, os faria perder respeito, os faria perder status diante daquela sociedade. Mas aquele homem ele não se preocupou com isso. E é interessante perceber que Marcos se preocupou em relatar esses detalhes, muito provavelmente para nos mostrar que a intenção inicial daquele homem em buscar o Senhor Jesus Cristo era sincera. Era uma intenção em que ele, de alguma forma, ele nutria esse interesse sincero por buscar ao Senhor e por correr em direção ao Senhor. O jovem correu, se ajoelhou e fez uma pergunta que até então ninguém tinha feito. Até aqui, no Evangelho segundo Marcos, aqueles que chegavam diante do Senhor Jesus Cristo, ou eles clamavam por uma cura, por algum tipo de libertação, ou então eles iam em direção ao Senhor Jesus Cristo para atacá-lo, como os fariseus e os escribas faziam, né, para experimentá-lo, para tentá-lo, como nós vimos. Mesmo os discípulos do Senhor Jesus Cristo que caminhavam ali lado a lado com ele, diretamente com ele, diariamente com ele, esses discípulos nutriam expectativas bem superficiais acerca do Senhor Jesus Cristo. Eles pensavam muito mais em como o Senhor Jesus tomaria o poder ali dos romanos, seria o Messias, rei poderoso que dominaria a todos ali e traria de volta o poder para os judeus. E pensavam muito mais nisso do que na reflexão que esse jovem trouxe ao Senhor. Este homem fez uma pergunta profunda a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? A sua pergunta, meus irmãos, a pergunta desse jovem ia muito além das necessidades pessoais e terrenas, né? Necessidades desse mundo que geralmente chegavam ao Senhor. Era uma preocupação que é muito além da preocupação com os romanos, com o jugo dos romanos ali nos judeus. No entanto, nós devemos observar, por mais sincero que tenha sido esse homem, por mais sincera que fosse a busca desse homem pelo Senhor Jesus Cristo, por mais quebrantado que ele pudesse estar ali, se realmente nós estamos corretos nessa análise que estamos fazendo aqui, mesmo assim, ele estava ali ainda enganado, como nós lemos no texto, né? Enganado e preso, sufocado pelas armadilhas de espinhos da confiança nas riquezas e no desejo por esse mundo. Aquele homem, mesmo correndo em direção ao Senhor, se ajoelhando diante do Senhor, ainda assim, ele falhou. Obviamente, meus irmãos, por conta da sua espiritualidade ali superficial, isso nós já vimos esse texto lá em Mateus, né? Inclusive nós relembramos no estudo que fizemos, no estudo dirigido, né? No Sermão do Monte. Aquele homem, ele, por conta dessa sua espiritualidade superficial, dessa sua literalidade acerca da lei, né? Ele foi extremamente impactado pelo que o Senhor Jesus Cristo disse ali no final do texto. Certamente ele imaginava que a coisa que faltava a ele, como nós vimos ali no versículo 21, seria um retoque, um detalhe talvez a mais que ele precisaria estar atento, uma vez que ele já era quem ele era, e talvez ele achasse que fosse algo muito pequeno, que ele conseguisse realmente alcançar. Sabe aquele pessoal que é extremamente bem visto pelos demais, né? O cara que é bom filho ou boa filha, bom pai ou boa mãe, bom marido, boa esposa, é generoso, não tem vícios, não se envolve em escândalos. Aqueles que o povo diz que só falta aceitar Jesus para ser crente, né? O pessoal fala muito sobre estes. Este jovem rico era exatamente esse tipo de pessoa. Até os últimos momentos ali diante de Jesus, ele era um fortíssimo candidato ao reino dos céus, de acordo com a visão daqueles que o viam, né?
Tanto é que os próprios discípulos, se os irmãos perceberem, no versículo 26, os discípulos ficam admirados, né, quando ele vai embora, e o Senhor diz que, né, quase que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam admirados e dizem assim: então quem pode ser salvo? Ou seja, se esse homem não pode ser salvo, quem pode mais ser salvo? Esse era o jovem rico. Mas no momento em que o coração dele foi exposto pelo Senhor Jesus Cristo, ele percebeu o que realmente ele queria. Ele percebeu onde estava o coração dele de verdade. Ele percebeu que ele conseguiria até viver sem o Senhor Jesus Cristo, ele conseguiria viver sem entrar no reino de Deus, mas ele jamais conseguiria viver sem as suas riquezas e sem os seus bens. E por isso foi para isso que ele correu. Foi para isso foi nisso que ele buscou ali no último momento. Mas qual é a armadilha que nós percebemos aqui, meus irmãos? Desde o início da pregação aqui, desde minhas primeiras palavras aqui hoje, eu tenho usado o termo jovem rico, né? Mas isso é algo que não vem do texto em Marcos. Se os irmãos perceberem, em todo esse relato, Marcos não retrata esse homem como um jovem rico. Tem um subtítulo aqui, mas esse título não é inspirado, né? Faz parte da divisão aí. Marcos não chama esse homem de jovem rico. Nos textos paralelos, nós encontramos mais informações sobre esse homem. Mateus, por exemplo, classifica sim ele como jovem. Mateus diz que ele é um jovem, quando ele responde, né? O jovem respondeu ali ao Senhor. Lucas chama esse homem de um homem de posição. É como se fosse uma autoridade, um príncipe, um governante, lá em Lucas 18. Mas Marcos chama este homem da forma mais simples possível. Ele diz simplesmente um homem. Um homem correu em direção ao Senhor. Isso já nos mostra, meus irmãos, que Marcos ele tinha a intenção que esse texto fosse aplicado a qualquer um dos seus leitores. A qualquer um que lesse esse texto. Não somente aos ricos e aos que fossem mais abastados. Todos, independente da quantidade de suas posses, precisam estar alerta ao perigo de terem a palavra que foi plantada neles sufocada pelos espinhos dos desejos desse mundo. É algo que nós vimos já em Marcos aqui, em uma pregação no capítulo 4, naqueles textos da parábola do semeador, tão conhecida de todos nós. Marcos capítulo 4, versículo 7, por exemplo, os irmãos podem voltar um pouquinho em Marcos, aí, capítulo 4, os irmãos vão ver que dentro da parábola lá do semeador, vão lembrar que no versículo 7, o Senhor fala sobre outra parte das sementes, que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Pouco mais à frente, no versículo 18 e 19, o Senhor explicando essa parábola aos discípulos, ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando nós refletimos nesse texto aqui, meus irmãos, nessa parábola do semeador, nós vimos que existe aqui uma progressão dessa concorrência com a palavra, né, no terreno ali, naquele coração que está ali entre os espinhos. Essa concorrência, ela inicia pelos cuidados do mundo, como nós vemos aqui no texto. Aqueles cuidados que são básicos, né, aquelas necessidades que são mais básicas de todo homem, aqueles que o Senhor nos garantiu que nos supriria. É assim que começa essa concorrência, com essa ansiedade acerca dos cuidados mais básicos, os cuidados do mundo, as necessidades mais básicas. Depois ela avança para a fascinação da riqueza, a sedução, o engano das riquezas, que fazem com que estes corram atrás desse mundo como loucos, buscando satisfazer as suas ambições, que é o termo que é utilizado aqui no capítulo 4, né? Os seus desejos, que nós vimos que é a mesma palavra utilizada pelo apóstolo João para concupiscências, né? As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, que são as marcas de todos aqueles que amam a este mundo e não amam a Deus. 1 João, capítulo 2. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque mesmo o mais
pobre, mesmo o mais miserável dos homens, pode sim nutrir em seu coração os espinhos que sufocam a palavra de Deus. É por isso que aqui, nessa parábola do semeador, o Senhor mostra essa progressão do coração sendo tomado pela concorrência com os desejos desse mundo, com as concupiscências desse mundo. Sabe o que é que revela isso? Sabe o que é que revela que você está nutrindo os espinhos, independente do quão pobre ou rico você seja? Porque deve ser uma pergunta que nós nos fazemos, né? Como é que eu sei, então? Como é que eu sei que no meu coração está tendo concorrência? Como é que eu sei que, de alguma forma, por mais que eu não tenha os bens que esse jovem rico aqui tinha, ou que muitos outros têm, como é que eu sei que ainda assim eu posso estar em meu coração caindo nessa mesma armadilha do jovem rico? Eu trouxe aqui alguns sinais disso, né? Primeiro, ingratidão. Você achar que as pessoas devem fazer tudo por você. Ou porque você acha que elas precisam retribuir aquilo que você já tem feito por elas, ou porque você acha que é obrigação delas mesmo te ajudar, porque você é pobre, né? Já que você é pobre, as pessoas têm que te ajudar. Ingratidão é uma marca muito clara de que o coração está nutrindo esses espinhos ao invés da palavra do Senhor. Inveja das posses e da vida de outros, né? Aquilo que faz com que você, ao invés de se alegrar com as conquistas e as vitórias de um irmão, você simplesmente jogar areia, né? E não manifestar, por mesmo que de forma encoberta, mas não manifestar alegria por aquilo que o irmão tem conseguido. Outra marca, meus irmãos, é o descontentamento. Descontentamento que se junta com o vitimismo, que se junta com a autocomiseração. É o que... Não sou eu que estou cravando esse termo aqui não, tá? Isso aqui já é um termo já patenteado por outro. É a síndrome de Hardy. Quem lembra quem é? Só quem vai lembrar são os mais velhos mesmo. Hardy é aquela hiena de uns desenhos antigos, a hiena que andava com o leão, que sempre dizia, né? Ô vida, ô sorte, ô azar, né? Era a hiena que estava sempre ali deprê, sempre pessimista. E a ironia era porque era uma hiena, né? Que estava sempre rindo, né? Aqueles que nutrem, né, a síndrome de Hardy, né? Só eu sofro. Tudo dá errado para mim. Como eu estou descontente com aquilo que o Senhor tem me dado. Você não vai dizer isso. Isso não vai sair dos seus lábios. Mas esse descontentamento certamente se revelará na sua postura. Isso não afeta somente o pobre, não, meus irmãos. Isso afeta todo aquele que tem depositado a sua confiança, o seu consolo, a sua esperança nesse mundo. Muito cuidado, meus irmãos. Não importa se você tem muito, não importa se você tem pouco. Muito cuidado com o que você tem cultivado no seu coração. Nós precisamos lembrar que o caminho do discipulado jamais pode ser superficial, jamais pode ser baseado na literalidade dos costumes, da lei, dos rituais, jamais. Basta lembrar do que o Senhor Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, não matarás, não adulterarás, e por aí vai. Ele dá vários desses ensinos, como nós vimos aqui, não é? E aí você vê o cidadão dizendo assim, lá no meio da multidão, né? Tranquilo, Senhor. Eu não tenho coragem de matar uma mosca. Não tem perigo de eu matar ninguém, não. Pode ficar tranquilo. Ou então, tranquilo, Senhor. Beleza. Jamais que eu adulteraria. A minha vida é minha casa, meu trabalho, a igreja. Jamais. Mas e o seu coração? Se você se irá contra seu irmão, você cometeu homicídio. Lembra o Sermão do Monte? Se você olhar com intenção impura, você cometeu adultério. A ausência de bens não livra alguém dessa armadilha da confiança nas riquezas, meus irmãos. Porque um coração que confia nesse mundo, nas riquezas, seja em qual for os benefícios desse mundo, esse jamais confiará no Senhor. Desconfie de si, desconfie das intenções do seu coração. Não caia na armadilha de não desconfiar de si mesmo.
achando que existem coisas que jamais você poderá ser tentado acerca disso. A segunda armadilha que nós devemos estar atentos para não cairmos nela é a armadilha de confiar em suas obras, em seus méritos. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O jovem rico, vou continuar chamando ele de jovem rico aqui, ele chamou ao Senhor Jesus Cristo de bom mestre. E aqui, a partir dessa primeira resposta que ele dá ao jovem rico, ele já inicia a exposição do coração deste jovem. Ele diz assim: por que me chamas de bom? Essa fala do Senhor Jesus às vezes gera dúvidas, meus irmãos, em alguns, inclusive algumas seitas, obviamente heréticas, dizem que aqui o Senhor Jesus Cristo está revelando que ele é somente um homem e não Deus, por conta dessa fala dele de dizer que somente Deus é bom. Mas observemos aqui, meus irmãos, vamos observar aqui. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo: por que você me chama de bom? Eu, Jesus, não sou bom. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo, o que ele está fazendo aqui é apenas uma pergunta: por que me chamas de bom? Com base em quais critérios você me classifica como bom? Será que pelos mesmos critérios que você se classifica como bom? Não importa o quanto você se ache bom, isso não é suficiente para herdar a vida eterna. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é apontando aquele homem para Deus, para a graça de Deus. Mas nós veremos um pouco mais sobre isso na próxima mensagem. Meus irmãos, às vezes isso passa desapercebido. Mas se não tivermos cuidado, nós começamos a achar que nós estamos aqui, por exemplo, porque nós somos bons. Nós começamos a achar que nós nos reunimos e podemos aqui sermos chamados de crentes, de filhos de Deus, porque somos bons. Que armadilha terrível é essa, meus irmãos? Porque lentamente, dia após dia, você começa a se convencer de que está trilhando o caminho do discipulado porque você é bom. Uma vez que outros, tantos outros, têm ficado pelo caminho. Você não. Você tem continuado. Você continua trilhando o caminho do discipulado. Você tem seguido a cartilha como deveria seguir. Outros não têm feito isso. Por quê? Porque eu sou bom. Você começa a se convencer de que você está edificando a outros, está servindo a igreja do Senhor, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor, porque você é talentoso, porque você é especial, porque você é bom. Aí, meu irmão, você começa cada vez mais a ser mais tolerante consigo mesmo, a ser mais duro com os demais irmãos. Quando um irmão erra, mesmo que você não fale, você julga o irmão, você condena o irmão em seu coração. Você mata o seu irmão ali. Quando você erra, aí não. Não precisa disso tudo, não. Eu tenho crédito. Eu quase não erro. Eu sou bom. Quanto mais você confiar em seus méritos, em sua bondade, na força dos seus braços, na história que você tem construído, menos você confiará e dependerá do Senhor para trilhar o caminho discipulado. Menos você se apegará ao Senhor, sabendo que a sua vida depende dele, o seu caminhar depende dele, que você chega aqui dia após dia, quarta após quarta, domingo após domingo, somente porque ele tem te sustentado ao longo de todos os dias. Quanto melhor você achar que você é, meu irmão, menos você dependerá e menos você amará o Senhor por ele te amar. Afinal, quem não amaria alguém como eu, que sou tão bom? Né? Por favor, meus irmãos, abram aí, para os irmãos entenderem aqui meu ponto melhor, em Lucas capítulo 7.
Vamos ler a partir do versículo 40. Aqui nesse texto, para não ficar tão longo para os irmãos, nós temos aqui que o Senhor Jesus está na casa de um fariseu, e esse fariseu está ali, né, recebendo ao Senhor, e de repente uma mulher adentra a casa dele e se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo e começa ali a chorar e lavar os seus pés com suas lágrimas, né, e enxugar com seus cabelos e derrama um unguento ali para perfumar os pés do Senhor. E aquele fariseu, vendo aquilo, em seu coração ele começa a refletir: esse homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E ele está ali permitindo ser tornado impuro por conta do toque dela. Olha o que acontece no versículo 40 até o versículo 48. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me beijaste, né? Não me saudaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aquele que se acha muito merecedor, aquele que se acha com crédito, aquele que se acha bom, ele pouco amará ao Senhor. Ele pouco perceberá o grande amor que recebeu da parte de Deus por perdoar e salvar alguém tão miserável. O jovem rico, meus irmãos, ele observava todos esses mandamentos que são apresentados aqui, né? Vamos voltar lá para Marcos. E os irmãos percebem que aqui é dada uma ênfase, né, na parte mais ética aqui do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E também nós vemos aqui que a riqueza daquele homem não foi construída com base na exploração ou no engano, né, acerca dos pobres, porque o não furtarás, o não roubarás, o não defraudarás, né, todos ele obedecia desde a sua mocidade, desde a sua juventude. E o Senhor não nega isso, não diz que ele estava mentindo ali. Mas tudo isso não era suficiente. Uma coisa faltava àquele jovem. E aqui nós entramos no nosso terceiro ponto. A armadilha acerca da duplicidade do coração. A armadilha da duplicidade do coração. Né? Uma coisa faltava ao jovem. O Senhor Jesus Cristo disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa palavra contrariado aqui, meus irmãos, que é como o jovem ficou ali, expressa um estado de intensa tristeza. Dá uma ideia também de uma mudança no semblante dele, sabe? Como aquele que cai o semblante, né? Não vou fazer essa mesma referência não, do passado, né? Aquele que cai o seu semblante, aquele que fica com aparência sombria, escura. É a mesma palavra utilizada lá em Mateus, capítulo 16, versículo 3, quando o Senhor fala sobre a tempestade, né? Porque o céu está em um vermelho sombrio, né? Dizendo que os fariseus sabem identificar quando vem uma tempestade, né? Quando o céu está com um vermelho sombrio. Foi assim que esse jovem ficou depois da palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi no ponto fraco daquele homem. Se você quer me seguir, se você quer dar a vida eterna, é óbvio que você não deve adulterar, é óbvio que você não deve matar, é óbvio que você não deve roubar.
Mas isso não é suficiente. Você precisa amar e confiar em mim, somente em mim. Só assim você herdará o reino dos céus. Essa sensação de que falta algo, porque era exatamente isso que o jovem passava, meus irmãos, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo que aquela sociedade poderia expressar como bênção na sua vida. Ele tinha tudo, mas ainda assim ele foi procurar a Jesus, porque algo faltava a ele. Essa sensação, essa ansiedade que revela a duplicidade no coração, como nós já vimos aqui nos sermões em Mateus. Essa ansiedade que revela a concorrência no coração. Isso precisava ser lançado fora. Precisava ser cortado como uma mão que te faz tropeçar. Um texto um pouquinho antes nós vimos sobre isso. O amor ao dinheiro certamente leva à duplicidade, leva a essa concorrência no coração. Mas qualquer que seja o ídolo que ocupe o seu coração, também causará isso. É por isso que nós precisamos ter cuidado com essa armadilha aqui, meus irmãos, da duplicidade. Como está o seu coração? Quem você tem amado? Em quem você tem confiado? No que você tem confiado? Nós não podemos descansar a nossa reflexão acerca disso. Respostas fáceis, meus irmãos, não se sustentam, porque muito facilmente nós respondemos isso de forma rápida, né? Eu confio no Senhor. A minha confiança, a minha dependência está no Senhor. Mas respostas fáceis não se sustentam. É somente diante de decisões como essa que o jovem rico teve que tomar que você encontrará essa resposta. Às vezes, coisas tão menores, mas que nós abrimos mão, mesmo sabendo, ou melhor, que nós não abrimos mão, mesmo sabendo que por não abrirmos mão dessas coisas, nós estamos nos afastando do Senhor. Precisamos cortar tais coisas fora, lançar tais coisas fora, tais coisas que estão concorrendo em nosso coração com o Senhor, com o senhorio de Cristo. Para finalizar, meus irmãos, o versículo 22 nos diz que esse jovem contrariado retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa palavra triste ela poderia ser traduzida como angustiado também. Por que eu estou falando isso? Porque essa aqui é a mesma palavra que expressa aquilo que o Senhor Jesus Cristo sentiu lá no Getsêmani, antes da sua morte. Por exemplo, lá em Mateus 26, 37, nós temos esse relato também em Marcos, né? Mas Mateus usa exatamente essa palavra, e por isso eu estou trazendo aqui. Mateus 26, 37 diz assim: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a mesma palavra que relata o que aconteceu com o jovem, a entristecer-se e a angustiar-se. Por que o Senhor Jesus Cristo começou a entristecer-se ali no Getsêmani? Porque ele estava prestes a experimentar a maior dor. Estava prestes a sofrer a maior perda possível a ele. Uma separação cósmica sem precedentes para pagar pelos pecados dos seus escolhidos. O Senhor Jesus Cristo estava prestes a receber a ira do Pai e a ser separado ali momentaneamente do Pai. Algo que jamais nós conseguiremos entender plenamente. Naquele momento, meus irmãos, os bens e riquezas eram para o jovem rico aquilo que o Pai era para Jesus no Getsêmani. Por isso nós precisamos... Eu trouxe essa reflexão para os irmãos perceberem o sentimento que foi gerado no jovem rico em relação a deixar as suas riquezas, em relação a deixar aquilo onde estava o seu coração. E por isso ele saiu tão angustiado. Dificilmente nós enxergamos assim aquilo que está em concorrência com o Senhor no nosso coração. Dificilmente nós enxergamos qual é
a relação disso em nosso coração. Nós tentamos maquiar de diversas formas, mas elas são o que são, meus irmãos. São ídolos, são manchas que precisam ser arrancadas, cortadas e lançadas fora, porque não há espaço no nosso coração para outro Senhor, senão o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Por isso, muito cuidado com a armadilha da duplicidade. Muito cuidado sobre onde está o teu coração. Muito cuidado, porque nós fomos resgatados pelo nosso Senhor para sermos dele, e é para ele que nós vivemos. Nós continuaremos meditando sobre esse texto, sobre essa história do jovem rico, na próxima quarta-feira, vendo aqui as implicações de tudo isso para o caminho do discipulado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tua graça que nos sustenta dia após dia. Nós te louvamos porque sabemos, reconhecemos a nossa fraqueza e que não temos poder nenhum em nós mesmos. Todas as vezes, Senhor, que buscamos caminhar com nossa própria força, nós simplesmente caímos, nós simplesmente falhamos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enxergarmos de maneira cada vez mais vívida e reluzente que somente no Senhor nós podemos trilhar o caminho do discipulado, que não há força em nós, que a nossa força é o Senhor, que dependemos de Ti, Senhor, e por isso devemos confiar somente no Senhor. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que nós mesmos muitas vezes nos lançamos ao longo desse caminho. Livra-nos, Senhor, para que possamos trilhar o caminho do discipulado de maneira digna do Teu Santo Evangelho. Livra-nos de ter em nossos corações o desejo, o anseio por outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Pai, abençoa a Tua igreja, nos conduz por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém.